Eu vou convidar o Washington já para tomar assento, que a gente vai partir já rapidamente para as nossas perguntas. Eu convido também o vereador Ricardo Yang para participar nessa parte final, e também a Rânia Ribeiro, das Relações Corporativas do WWF Brasil. Eu só vou pedir um favor a vocês, quem quiser fazer pergunta, só levantar a mão, temos o pessoal aqui disponível com o microfone. O vereador precisa voltar rapidamente à Câmara, já que ele nos atendeu numa urgência. Então, gostaria de pedir para vocês que, se a primeira pergunta já fosse logo encaminhada ao vereador, para quem tem esta pergunta. Então, valendo. Enquanto o pessoal se prepara, eu conto que eu, logo com meus 20 anos, produtora de um programa de rádio, estava contando ao Washington. Ele me passou esse sabão por telefone do jornalismo ambiental. Então, vamos entrevistar o maior jornalista ambiental que temos no Brasil. E ele, não, eu sou jornalista. Não, então, de novo, aí eu parti de novo, vamos entrevistar. Até que ele falou, minha filha, eu sou jornalista, não sou jornalista ambiental. E nunca mais esqueci, e é o discurso também que eu aprendi e assumo até hoje. Muito importante a fala hoje do Washington sobre isso. Vamos lá? Aqui? Meu nome é Caio, sou da Unitoledo de Araçatuba. Boa tarde ao Ricardo, à Rânia e ao Washington. Minha pergunta ao Washington é: o programa que o senhor faz parte na TV Cultura, assim como Cidade Soluções da Globo News, entre outras iniciativas, são bastante relevantes na cobertura ambiental. Porém, ainda há um trabalho muito superficial em outras mídias. Qual que é a avaliação que o senhor faz da cobertura realizada atualmente, e o que é preciso melhorar, e essa questão dessa cobertura superficial que acaba sendo feita nos outros órgãos? Bom, eu acho... É só apertar. Eu acho que a cobertura é insuficiente, é muito esporádica, e que, de modo geral, é muito difícil falar, de modo geral, porque isso pode abrigar injustiças, né? Cada órgão de comunicação é um órgão diferente, mas, assim, um pouco mais abrangentemente, quer dizer, eu creio que a cobertura é insuficiente e também ela tem um problema que é o seguinte: ela é muito momentânea, factual. Quer dizer, cobre um evento na medida em que há um problema, há um desastre, há uma carência ali, mas em seguida esquece aquele assunto. Quer dizer, pode ser uma coisa gravíssima, mas em seguida é esquecida. Eu insisto, quer dizer, o jornalismo todo vai ter que se transformar em direção a essas coisas. Nós estamos vivendo uma crise no mundo, é uma crise planetária, uma crise que será brasileira, é brasileira também, e não há como deixar de tratar isso e de relacionar isso com tudo e caminhar em direção a soluções. Eu vou passar, realmente o vereador tem que correr, cidade de São Paulo é um pouco complicada. Eu vou deixar para ele fazer umas considerações finais e a gente segue depois com o Washington e com a Rânia aqui, tá bom? Obrigada, vereador. Eu posso só fazer uma pergunta para ele rapidamente? Desculpa cortar. É porque a minha pergunta é realmente ao Ricardo Yang. É que acho que um problema que a sociedade em geral reclama mesmo, em questão assim de preservação, é o preço disso. Acho que às vezes sai muito caro você fazer alguma coisa voltada ao meio ambiente. Você como vereador, eu não sou de São Paulo, então peço desculpas caso haja alguma ignorância, um desconhecimento meu nessa parte. Mas você como vereador, que políticas que você está tentando colocar na sociedade que possa ajudar a sociedade nessa questão de preços? Porque, por exemplo, ano passado teve a questão das sacolas plásticas, que quando foram colocar as sacolas menos retornáveis, menos dolosas ao meio ambiente, já estava aumentando o preço dos produtos em 20 centavos por média. Então, eu gostaria de saber quais projetos que há para diminuir esse preço e que aí eu acho que consiga ajudar a população em geral aí a preservar mais o meio ambiente. Ok, eu só queria fazer uma pequena consideração em relação ao que a Paulina falou sobre o nosso mestre, o Washington Novaes.
que, como jornalista, ele tem sido uma das maiores lideranças ambientalistas da sua geração. Mas, respondendo à sua pergunta, a minha geração tem sido extremamente influenciada pelo Washington desde a década de 70. Tem uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que a internalização dos preços ambientais custam mesmo. Hoje tem uma discussão muito séria no setor corporativo, porque a implantação da lei dos resíduos sólidos vai ser inflacionária. Porque o que nós fazemos, quando nós consumimos alguns produtos, a gente está consumindo os produtos com preços distorcidos. Porque no custo daquele produto tem externalidades que a sociedade depois precisa cuidar, né? Seja na forma de governo, seja na forma da população. Então, a redução do carbono e a internalização dos custos verdadeiros dos produtos são inflacionários, né? Agora, como resolver isso, né? Primeiro, com uma racionalização muito maior no processo de produção. O Washington nos trouxe aqui dados sobre desperdício. Nós somos uma sociedade que desperdiça sem vergonha, né? Nós ainda associamos sucesso pessoal e social ao consumo, né? Nós não reusamos, nós promovemos a obsolescência dos produtos e achamos isso legal, né? Então, tem um componente de desperdício que também é parte de custo. Então, na medida que os custos começam a ser internalizados, os desperdícios, os processos de produção que evitam desperdícios também serão otimizados. Uma segunda forma de evitar o efeito inflacionário da internalização dos custos são políticas fiscais adequadas. Quer dizer, os produtos que poluem menos, os produtos que já estão em regimes de produção de baixo carbono, deveriam ter incentivos fiscais na forma de pagarem menos impostos. E aqueles que são poluentes e que aumentam a pegada ambiental deveriam ser sobretaxados. Existe toda uma discussão no mundo inteiro sobre a questão da taxação do carbono. E alguns países já estão avançando em mecanismos de taxação de carbono. A lei de resíduos sólidos já tem um dispositivo que é do poluidor pagador. Por que o prefeito Haddad não conseguiu eliminar a taxa de inspeção veicular? Porque a lei de mudanças climáticas do município de São Paulo já impõe que aquele que polui paga. Então, se alguém emite gás de efeito estufa, deve pagar por isso. Então, em função disso, ele não conseguiu eliminar a taxa, ele simplesmente a flexibilizou. Então, existe sim um impacto inflacionário na questão ambiental, e esse impacto inflacionário pode ser enfrentado e mitigado de outras formas, mas não podemos fechar os olhos, não. O reconhecimento real dos custos e da pegada ambiental do consumo precisa ser reconhecido em preços, e é uma das formas de diminuir o consumo. E eu vou pedir licença, desculpa, realmente eu vou precisar sair. Agradeço de coração a presença de todos vocês, agradeço o convite feito aqui pela casa. Mais uma vez, Washington, é uma honra estar com você e com você, Rania, que trabalhamos tantos anos juntos. É bom vê-la aqui novamente. Obrigado. Só para acrescentar um dado aí, como os sacos plásticos foram mencionados, há um estudo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, do PNUMA, que diz o seguinte: o descarte de sacos plásticos no mundo hoje atinge 500 bilhões por ano, que são jogados fora, jogados no lixo, jogados na natureza, e eles hoje são a principal causa de poluição dos oceanos, são os sacos plásticos. Quer comentar ainda esse caso específico das sacolas plásticas? Aqui em São Paulo não foi uma briga, mas foi uma discussão interessante, porque acabou suscitando, né, uma série, os setores industriais, depois os próprios consumidores ficaram divididos com relação a isso. Foi até um case interessante para seguir mais adiante. Vamos seguindo com as perguntas? Com licença. Meu nome é Brena, eu sou de Barra Mansa, no interior do Rio,
Eu queria fazer uma pergunta para o Washington. Você citou o caso de Itaipu, e eu queria saber a sua opinião com relação à construção da usina de Belo Monte. Como que você vê isso tudo, essa discussão toda? Bom, eu escrevo sobre isso há uns 30 anos, mais ou menos, né? Acho que a usina de Belo Monte é um absurdo, né? Em primeiro lugar, porque não é o caso, esse não é o caminho. Veja o seguinte, antes de Belo Monte, o Brasil resolveu implantar a usina de Tucuruí, lá na Amazônia também, a pretexto de que era para fornecer energia para a Amazônia. Praticamente toda a energia de Tucuruí, que custou e custa uma fortuna, ela é consumida pelas empresas produtoras de alumínio. Não é? Por quê? Porque no mundo inteiro, como energia é um item muito caro, as grandes empresas produtoras de alumínio no mundo se transferiram para o Brasil. As empresas japonesas, empresas europeias, empresas americanas, canadenses, e foram para Tucuruí, onde, além de ter uma energia muito mais barata, ela ainda é subsidiada pelo Brasil, pelo governo brasileiro. E Tucuruí, além disso, ele exigiu a remoção de quase 100 mil pessoas que foram tiradas daquela área do reservatório. Fizeram um reservatório inundando a floresta, sem sequer retirar a madeira. Quem voa em cima de Tucuruí vê aquele mar de árvores secas ali, né? Disseminou a malária pela região toda, e não foi um só voto de energia para a Amazônia. Belo Monte veio a mesma história. É preciso fazer Belo Monte, porque Belo Monte tem que fornecer energia para a Amazônia, porque isso, tal. Quer dizer, o custo de Belo Monte já se multiplicou por 2 ou 3. Agora, há poucos dias, saiu a notícia: vão ser construídos linhões para transmitir a energia de Belo Monte para o sul e para o sudeste brasileiro. Não vai energia nenhuma para a Amazônia, até porque ninguém conseguiu resolver o problema. Como é que faz para transpor a energia de Belo Monte por cima do rio Amazonas ou por baixo do rio Amazonas, né? Agora, vocês acham que isso convence alguém? Há dezenas de hidrelétricas sendo planejadas para serem implantadas neste momento. Na bacia do Tapajós, na bacia do Telespires, também estão planejando fazer no Pantanal, toda essa coisa. O modelo energético brasileiro é um absurdo. O Brasil tem que rever o seu modelo energético, não pode continuar fazendo essas coisas que faz. Aí, a propósito de Itaipu tem uma boa experiência ali do lado. Itaipu financiou um projeto que é muito interessante, que é de produzir energia a partir de resíduos rurais, de dejetos de bois e de dejetos de porcos. A partir disso, então, se cria uma biomassa que depois é queimada, e ela então vai gerar energia, e o produtor rural se beneficia da energia da sua propriedade, e o que sobra ele ainda pode colocar na rede. Temos tempo para mais uma pergunta antes do nosso coffee break. Ali em cima. Pergunta para o Washington também, só nessa questão da abordagem do jornalismo, Washington. Você acha que o jornalismo deveria abordar, quando trata de assuntos ambientais, um pouco mais essas questões que envolvem o ser humano, por exemplo, as pessoas que estão à margem daquilo que é desperdiçado, ou que estão à margem, por exemplo, do próprio saneamento básico, já que o Brasil ainda tem muito poucos investimentos e os políticos reclamam muito de quando vai fazer uma obra como essa, que é uma obra que não aparece, não dá voto, e que, por outro lado, tem muito investimento em outras ações, como a Copa do Mundo, que tem acontecido agora. Essas questões, a questão, por exemplo, do saneamento, vamos ficar na questão brasileira, né? Nós hoje temos quase 40% da população brasileira que sequer tem a sua casa ligada a redes de esgoto.
E, da mesma forma que temos essa estatística global, a estatística dos que defecam ao ar livre no Brasil também é de milhões de pessoas. Temos quase 10% da população que não recebem água tratada na sua casa. Nós temos várias deficiências. Dos esgotos que são coletados, apenas 30% recebem alguma forma de tratamento, geralmente apenas o tratamento primário. O restante é despejado in natura, sem nenhum tratamento, nos rios, nos córregos e no mar, e são a principal causa de poluição das águas no Brasil. A representante da ANA deve falar dessas coisas aqui. Agora, esses assuntos ficam num segundo plano, quando isso deveria ser o forte da nossa comunicação, cotidiana. Recentemente, depois de décadas que isso está contabilizado, houve aí um enfoque na questão de que as redes de água no Brasil perdem quase 40% do que sai das estações de tratamento, por furos, por vazamentos e até por furto de água. E isso custa uma fortuna. Aqui, em São Paulo, com a redução da perda de água de 30 e poucos por cento para 26%, foi uma economia gigantesca. Mas o problema também está no seguinte, é que praticamente não há financiamentos para obras de recuperação e de recondicionamento das redes. Só há financiamentos para obras novas. Há uns poucos anos, eu fui aqui ao interior de São Paulo, na cidade onde eu nasci, e o prefeito veio falar comigo se eu não podia ajudá-lo a conseguir um financiamento no Ministério das Cidades ou na Caixa Econômica Federal para um novo reservatório, uma nova adutora e uma nova estação de tratamento. E eu disse a ele, mas por que vocês vão fazer isso? Essa rede aqui é uma rede muito antiga, da minha infância, vocês devem ter uma perda de água enorme. Ele falou, nós sabemos, nós temos tudo contabilizado. Nós perdemos 60% do que sai da estação de tratamento. 60%. Falei, então, por que você não faz um projeto para recuperar a rede? Ele falou, porque não tem financiamento, ninguém financia. Caixa Econômica não financia, Banco do Brasil não financia, ninguém financia. Uns 2 anos depois, eu voltei lá e ele me disse, agora eu quero que você venha ver. Me levou para ver o novo reservatório, a nova adutora e a estação de tratamento que estava quase pronta, porque ele conseguiu um ministério para um financiamento para uma obra nova. E o problema central disso aí é político. A influência das grandes empreiteiras no Brasil, a influência política é gigantesca, e elas, então, trabalham para que esses financiamentos só vão para obras novas e grandes e não para pequenas obras de reparação das redes. Da mesma forma que elas são as maiores, as grandes empreiteiras são as donas das maiores empresas de coleta de lixo e as maiores financiadoras de campanhas eleitorais no Brasil. E agora estão numa nova pressão fortíssima para que a questão dos resíduos sólidos do lixo seja encaminhada para a implantação de grandes estações de incineração do lixo, que é o pior caminho, que não deveria ser tomado, porque é um desperdício enorme de recursos, porque são recursos que poderiam ser também reciclados, reusados, todas essas coisas. E a incineração é um processo caríssimo, que, inclusive, porque o nosso lixo é misturado, lixo orgânico com o lixo seco,
O lixo orgânico, para ser queimado, exige uma temperatura altíssima, acima de 900 graus Celsius, e isso custa uma fortuna, além do fato de que deixa resíduos também perigosos e que ainda têm que ser reencaminhados. Então, essa é uma questão para vocês, jornalistas, tratarem muito também, a influência das grandes corporações empreiteiras nas políticas brasileiras. Por exemplo, a Lei de Política de Resíduos Sólidos tinha um dispositivo que dizia que incineração só em última hipótese, se não houvesse nenhuma outra possibilidade. Quando o projeto chegou ao Senado, o senador que depois foi cassado, o Demóstenes Torres, junto com um senador do Rio de Janeiro, retirou isso do projeto, e ele deveria ter voltado para a Câmara dos Deputados, porque foi modificado, então não deveria. Não foi. Foi direto para a sanção presidencial, na época era o Lula sancionou. Os catadores de lixo foram ao Lula e fizeram um apelo para que ele vetasse, que ele não deixasse aquilo, e o Lula disse, não, mas agora eu já sancionei, mas prometeu uma outra lei regulamentando essa questão, não fez essa lei, e nós estamos caminhando rapidamente para a incineração. Recife já vai fazer, Brasília vai fazer, Belo Horizonte vai fazer, e aqui em São Paulo há uma pressão muito forte, no ABC, São Bernardo já vai fazer, Barueri já vai fazer, Mogi das Cruzes já vai fazer. É uma missão para vocês, jornalistas. Muito obrigada. Bom, temas importantíssimos que tivemos nessa primeira parte do nosso curso, do nosso primeiro dia da Semana Estado de Jornalismo Ambiental. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta teremos o tema Todos pela Água. Então, espero vocês daqui a 15 minutos, tá certo? Obrigada. 10 minutos. 10 minutos.